Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos exemplificar aqui 3 sistemas de treinamento que são muito interessantes para quem almeja aí aumentar o volume no treinamento. A gente sabe que o volume é uma das variáveis aí, talvez até a mais importante quando se trata de hipertrofia muscular. É claro que volume e intensidade são variáveis fundamentais para o ganho de massa muscular constante, e essas estratégias elas vêm compor esse aumento de volume, que seria o roubo, a repetição parcial e a repetição forçada, ok? Tanto o roubo quanto a repetição parcial você pode fazer sozinho, basta saber utilizar as técnicas corretas e preservar, a sua integridade física no salão. Já a repetição parcial você pode fazer com um aluno. E do ponto de vista fisiológico, esses sistemas de treinamento eles vão seguir o mesmo padrão. Ou seja, recrutamos o máximo de unidade motora no movimento, não estamos conseguindo recrutar mais, e aí você aumenta o tempo que a fibra fica sob tensão, o máximo que der, nesses 3 sistemas que eu vou explicar o passo a passo deles, tá? Primeiro que a gente vai exemplificar, o Bruno ele vai me ajudar nesse processo, é o repetição parcial. Como que vai funcionar, pessoal? A gente vai colocar uma carga aqui para o Bruno, ele vai pegar um halter de 10 kg e ele vai até a falha concêntrica. A falha concêntrica já tem a explicação no outro vídeo nosso, mas aqui no bíceps, por exemplo, é ele não conseguir atingir a amplitude total dessa fase de movimento que é a concêntrica, excêntrica, concêntrica. Então ele vai falhar, não vai conseguir subir mais, ok? Não conseguindo subir mais, a repetição parcial ela entra como? Você não vai precisar de completar, você não consegue, você já está em falha. Então você vai fazer o máximo que conseguir, ou seja, nessa amplitude está bom. E aí você vai fazer o máximo de repetição parcial possível. Com qual objetivo? Aumentar o tempo que a fibra fica sob tensão, recrutar a unidade motora que você não recrutava e ter um maior volume de treinamento. Então vamos lá, Bruno, vamos exemplificar a repetição parcial. Pode pegar o halter e vamos iniciar a série. Está fazendo um exercício isolado para bíceps e a amplitude está total. A amplitude está total. Tenta balançar menos o tronco, isso, foco no bíceps. Esse balanço de tronco, pessoal, já é um sistema de roubo, então a gente tem que evitar. Começou a falha começou porque ficou lento, aí já não está conseguindo subir mais, repetição parcial. A amplitude que estava lá em cima não conseguiu, vai o máximo, finalizou, falhou completamente. Pode descansar um pouco, Bruno? Então vamos lá, analisando o que o Bruno fez aqui, pessoal. Inicialmente ele estava balançando um pouquinho o tronco, pode balançar ou não? Tudo pode, pessoal, desde que preserve a integridade física, tá? Num sistema de roubo, que vai ser o sistema que a gente vai exemplificar nessa próxima rodada, eu vou falar um pouco sobre esse balanço. Mas aqui na repetição parcial, você percebeu que ele estava com a amplitude completa do bíceps, trabalhando a musculatura com mais alto grau de amplitude de movimento, que é o que a gente sempre quer mesmo. Chegou a falha concêntrica, ou seja, ele não conseguiu atingir a amplitude concêntrica, a amplitude completa do movimento, ela travou na metade. Então, teoricamente, se a gente trabalha num sistema de falhas, acabou a execução, certo? Mas não, ele está fazendo uma repetição parcial. Então, ele vai, o máximo de tensão que ele conseguir fazer com a repetição parcial, ele vai explorar, ele vai tentar. Então, aí tem esses danos, esses efeitos fisiológicos que vão contribuir para otimizar o seu ganho de massa muscular dentro do salão. Agora a gente vai para um outro exemplo. O Bruno ele vai fazer o sistema de roubo, só que o Bruno aqui ele já está prendado, ele vai fazer como comumente se faz o roubo nas academias, que está errado. Vamos lá, Bruno, vamos roubar no bíceps. Vai até a falha concêntrica, estende o cotovelo completamente, estende o cotovelo, isso. Agora ele começou a roubar. Dá uma olhada no tronco do Bruno. Pode parar, Bruno. Pode parar. Descansou um pouquinho. Então, pessoal, o roubo, que é até visto na linguagem popular
ele é considerado um sistema de treinamento e ele pode ser usado? Pode, mas desde com a maneira correta de roubar. Por que o Bruno estava errando aqui? Ao começar a chegar na falha, ele queria aumentar o tempo sob tensão, fazer o máximo de repetição que ele conseguiria, ele começou a mandar a coluna para frente. Isso gera uma hiperextensão da coluna, uma hiperlordose, e aí ó, a gente pode gerar alguma compressão de nervo, algum desgaste na coluna, você pode lesionar e machucar feio a sua coluna. Ou seja, queremos utilizar o roubo como um sistema de treinamento, precisamos de saber roubar. E como que a gente utiliza esse sistema de treinamento nesse exercício que é o bíceps? A gente vai evitar uma hiperextensão da coluna lá atrás e vai usar a ponta do pé. Então, ó, mandando a ponta do pé e vamos roubar. Então vamos lá, Bruno, vamos exemplificar agora o roubo da maneira correta. Isso. Estende o cotovelo, mantém o tronco parado, ele vai começar a balançar o tronco na hora que ele for roubar. Aí ó, já começou a roubar, ponta do pé, e isso já está roubando, ponta do pé, perfeito, finalizou, descansou. Então aí olha, nessa execução a gente começa a perceber que ele está fazendo bíceps, inicialmente começou a falhar, ficou mais lento, a gente percebe que a falha está aproximando porque está ficando mais lento. Aí a repetição começou a ficar parcial. Eu quero ampliar o tempo sob tensão da fibra, aí eu roubo. Aí eu mando o tornozelo lá para cima. Aí eu roubo. Outro detalhe, pessoal, o Bruno inicialmente aqui, ele estava fazendo o movimento com uma amplitude não completa, ele não estava hiperestendendo o cotovelo, tá? Ele estava mais ou menos aqui. Ele estava um pouco acostumado a fazer o exercício retirando pontos sob tensão. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto de descanso, na verdade, né? Ele retirou um ponto de descanso. Esse ponto que a gente está com o halter aqui embaixo, a fibra ela não tensiona em momento algum. Então, ele está sem tensão nenhuma. Então, outra estratégia aí que acabou aparecendo agora é, você quer aumentar a sua densidade de treino, retira os pontos de descanso do exercício. Em vez de hiperestender o cotovelo e deixar descansando aqui, você coloca ele nessa amplitude de movimento e o tempo todo você vai estar com a fibra sob tensão e vai otimizar o tempo que a fibra fica sob tensão no final do exercício e, consequentemente, recrutar a unidade motora que não recrutava, chegar à otimização da hipertrofia muscular numa exaustão de fibra muscular. Ok, finalizamos então a repetição parcial, finalizamos a repetição roubada, agora vamos para um terceiro sistema aí que a gente está propondo apresentar nesse vídeo, que é o sistema de repetição forçada. Esse já precisa de um companheiro. Então o que o Bruno vai fazer? O mesmo bíceps, chegou na falha concêntrica, eu vou entrar e vou ajudar ele nessa fase a completar. Por quê? Porque ele já falhou. Ele já chegou à falha muscular, então eu vou ajudar ele. E aí um detalhe desse sistema, pessoal, é o famoso leve, que é comumente falado aí nas academias. Eu vou dar um leve para ele. E qual seria a intensidade desse leve? Depende do sistema de treinamento que a gente está utilizando. No repetição forçada agora, eu dou uma pequena ajuda e permito que ele segure a volta. Se eu seguro a volta, fico 3, 4 segundos descendo, novamente, aumento o tempo sob tensão e foco o trabalho na fase excêntrica. A excêntrica é a volta do movimento, a concêntrica é a ida. Então eu dou um pequeno leve e deixo ele segurando, até que ele chega num outro conceito que nós vimos no vídeo anterior de falha excêntrica, ou seja, ele vai despencar, ele não vai conseguir segurar mais. Falhou excêntrica, já não há mais o que fazer, utilizando o máximo da série dele, ok? Então vamos lá, Bruno. Agora vamos para o sistema de repetição forçada. Ele vai chegar até a falha,
eu percebi que começou a chegar a falha, ficou mais lento, começou no trabalho de repetição parcial, eu ajudo, dou um leve. Aí, ó, tá começando. Começando. Força, Bruno. Força, dá mais, força. Aí, ó, começou. Agora eu vou ajudar. Um leve. Isso. Força. Força, segura a volta. Vamos. Começou a despencar, ainda dá. Despencou. Muito obrigado, Bruno. Pode descansar. Excelente. Então, eu dei um pequeno leve. O leve eu vou dar cada vez mais. Por quê? Cada vez mais ele vai perdendo a força no recrutamento de unidade motora. Chegou no final da série, eu estou quase carregando o exercício para ele, aí ele despenca. Então, o leve, pessoal, e a intensidade desse leve que você dá vai variar com os objetivos. Se eu faço um trabalho excêntrico, o trabalho excêntrico é um outro sistema de treinamento que a gente trabalha com 120% da carga máxima do indivíduo, o leve, ele é quase completo. E aí o cara só se concentra na fase excêntrica do movimento, tá? Como eu estou num sistema de repetição parcial, eu dou um pequeno toque, uma pequena ajuda. E aí vai chegando no final da série, ele ainda não vai conseguindo ter força para subir, eu vou aumentando a minha ajuda, até que ele despenca e chega na falha excêntrica. E aí nós otimizamos ao máximo a série dele, ok? Isso aí, Bruno, obrigado pelos exemplos. São 3 sistemas aí que você pode brincar com eles no salão, levando aí os cuidados para o salão, né? No roubo, aprende a roubar. Dá uma busca na internet aí, como roubar no supino, como roubar. Esse aqui é um exemplo do bíceps, né? E aí você pode utilizar esse sistema de treinamento de forma segura. Já a repetição parcial, nós sugerimos que você use em praticamente todos os exercícios que você for fazer. Repetição parcial é excelente aí, uma forma de aumentar o tempo sob tensão e de garantir que você está trabalhando em intensidade máxima, ou seja, chegando na falha concêntrica. E o repetição forçada, pessoal, se você tem um amigo aí para te ajudar, vai ser um excelente sistema, excelente forma de aumentar o tempo sob tensão. Pode ser feita no bíceps, pode ser feita no supino, alguém lá atrás, pode ser feita no remada, no pulley, alguém está fazendo pulley, você abaixa, o outro segura a fase excêntrica do movimento. Então são 3 sistemas simples, com uma validação alta na literatura e que vai contribuir para otimizar os seus ganhos de força, hipertrofia muscular e também emagrecimento, se a gente pensa numa microlesão e no aumento de metabolismo pós-treino para fazer regenerar essas microlesões, ok? Então aí, espero ter ajudado vocês aí mais um sistema de treinamento para você utilizar nos seus treinos na musculação, tá bom? Um abraço para vocês!